Boa tarde, igreja querida. Que bom a gente poder estar juntos mais uma vez, não é verdade? Deus nos concedeu uma semana abençoada, com certeza com lutas, mas também com muitas vitórias. E hoje estamos recomeçando a nossa semana e podemos fazer isso como igreja, na presença do Senhor, juntos, apesar de separados. Sintam-se abraçados nessa tarde e principalmente os pais. Nós queremos hoje dar um abraço especial a você que é pai, que tem essa missão linda, tão importante na família, tão importante na humanidade, tão importante na continuidade das gerações e da descendência. Eu queria deixar um texto que eu li no livro da doutora Ilma, que diz assim: o livro é Família, Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha. E ela coloca esse texto como representando o olhar ou a importância do olhar do pai. Diz assim: há um olhar que sabe discernir o certo do errado e o errado do certo. Há um olhar que enxerga quando a obediência significa desrespeito e a desobediência representa respeito. Há um olhar que reconhece os curtos caminhos longos e os longos caminhos curtos. Há um olhar que desnuda, que não hesita em afirmar que existem fidelidades perversas e traições de grande lealdade. Esse olhar pode ser o olhar da alma, mas esse olhar representa muito bem o olhar do Pai. Pai querido, você que nos ouve agora, nesse momento, sinta-se abraçado e saiba que você representa proteção, defesa e cuidado. E acima de tudo, a sua função ou a sua missão representa o amor de Deus Pai. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você nessa missão, dando sabedoria, dando autoridade, acima de tudo, desfrutando do amor do Pai, para que você seja simplesmente um canal desse amor para a vida dos seus filhos. E nós que estamos aqui juntos, vamos agora celebrar ao Senhor. Abrace quem está do seu lado, sinta-se abraçado nessa tarde e vamos com alegria aquietar o nosso coração, aquietar a nossa mente e a nossa alma e vamos juntos receber e ofertar ao Senhor nesse momento. Deus abençoe você. Dois montes corre para o mar, teu rio de amor.
Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio, veio em ti, creio em ti. Esses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio, veio em ti, veio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações de fraco, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu e que a igreja viva este amor. Creio em ti, creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Ele voltará, em breve voltará. Creio em ti. Cremos no Senhor. Estar onde tu estás, e um coração igual ao teu, coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível eu
as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Eu quero ser, Senhor. Quero ser igual a ti. Eu quero amar o que tu amas. Eu quero estar onde tu estás. E um coração igual ao teu. Coração igual ao teu. Eis-me aqui. Eu estou, usa-me, eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser como Jesus, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Eu quero ser, Senhor. Prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim, tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Ó Deus, eu quero ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Eu quero ser, Senhor. Boa tarde, igreja. Que alegria estar com vocês aqui em mais um domingo para celebrar o nosso Senhor, né? Bom, hoje nós vamos fazer os dízimos e as ofertas novamente.
E o que Deus trouxe à minha mente foi a história de um homem segundo o coração de Deus. Quem era? É isso aí, Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele foi ungido pelo profeta Samuel quando ele era ainda bem jovem. Depois que ele foi ungido, ele matou o gigante, ele esteve no palácio de Saul, ele foi perseguido por Saul, né? Ficou em algumas cabanas, como que é? Cavernas. E quando estava lá, ele teve a chance de se vingar de Saul. Mas ele não podia fazer isso. Por quê? Porque ele sabia que Saul era um ungido do Senhor. Então, Davi sempre foi fiel, né? Davi sempre foi obediente. E é isso que eu gostaria de falar com vocês no dia de hoje. Eu gostaria de falar com vocês sobre fidelidade, obediência e descanso, né? Se nós conseguirmos aplicar isso nas nossas vidas, o Senhor é fiel para conosco e Ele vai nos honrar. E o salmo que eu gostaria de ler com vocês, para falar sobre isso, é o Salmo 127, que não foi escrito por Davi, mas foi escrito por Salomão, não por Saul, por Salomão. E ele dizia assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão penosamente, e aos seus amados ele dá enquanto dorme. Amém, meu irmão? Então, nós temos que acordar cedo, sim, nós temos que trabalhar, sim, mas o Senhor nos dá enquanto a gente dorme. Basta que sejamos fiéis, porque Ele é fiel, obedientes e descansar no Senhor. Amém? Então eu gostaria de convidar vocês hoje a entregar, devolver aquilo que é do Senhor. Ele te dá 100% do dinheiro e Ele te pede que você devolva para Ele 10%. Né? Então que você esteja preparado para dar os seus dízimos e as suas ofertas, e o Senhor vai te honrar. Fidelidade, obediência e descanso, e o Senhor fará obras maravilhosas na sua vida. Então eu gostaria de te convidar agora, tá passando aqui no PushPay, né, onde você tem que depositar, é muito simples, segue aí as orientações e dá ao Senhor com alegria, que vai haver mantimento na sua casa e você vai ser próspero, nunca vai faltar o pão, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Tá bom? Tô louco para ver vocês novamente, tô louco para ir na igreja, eu estive lá quinta-feira, foi tão gostoso ver a nossa igreja, e eu tenho certeza que logo, com esse new normal, a gente vai estar junto, celebrando ao nosso Deus. Amém? Em nome de Jesus, tenha um bom culto, receba aí a palavra que o Senhor tem para você nesse dia, e que o Senhor te honra a cada dia, te dê um dia de vitória, semana de vitória, um mês de vitória, um ano de vitória, e que o ano de 2020 seja um ano onde podemos lembrar que o Senhor nos sustentou e nos sustentará para sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Deus é um Deus de promessas, um Deus que não é homem para mentir e um Deus que não deixou de olhar para você. Então eu convido você a cantar e louvar ao Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar,
És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, pois tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Cante. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Os teus ouvidos, Deus, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, não, nunca mudaste, pois tu és fiel. Oh, fiel Senhor, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir, Deus. Oh! Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados, não. Oh, yeah. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Então cante Deus de aliança, e Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, não. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh, a palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, sua família, em nome de Jesus. Hey, Father, no one can take your place. I'm proud to have you by God's grace. You are my teacher who teaches me many things. You are my lawyer who defends me and gives me protection. You are the head of the servant who commands and serves. You are my best friend who scolds and loves. You are a special gift for God who loves, knows no end. You are my father, my dad, email by. The one I love and respect with all my heart. Happy Father's Day! Happy Father's Day. 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 Happy Father's Day.
Papa. I love you, Papa. I love you, Daddy. I love you, Daddy. I you, Papa. I you. I amo, Papai. Muito. I love you, Daddy. Best father in the world. Happy Father's Day. Love you. Eu te amo, Papai. Eu te amo, Papai. Hi, Papai. I love you. You're my favorite one in the whole entire world. And I want no more daddies, only you. And I hope you feel better for your eye. And happy Father's Day. I love you, Daddy. Te amo. You're the best. Bye. Bye-bye. I love you so much. We love you, Daddy. And happy Father's Day. And happy Father's Day. Oi, pai, nós te amamos muito. Hi, Dad. We love you so much. Bye! Eu te amo você, papai, muito. I love you, papai. Eu amo você, papai. I love you, Daddy. Happy Father's Day. Eu não vejo outro amor como o seu. 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 Ah, provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Que bom estarmos juntos mais uma vez nesse tempo de adoração ao Senhor. A Ele seja dada a honra, toda a glória e todo o louvor. Não esqueça que no próximo domingo nós estaremos juntos lá no estacionamento de Garden City para um grande culto, um culto diferente, um culto que você deve estar com a sua família e levar convidados, levar os seus amigos. Não deixe de participar. 10h30 da manhã, no domingo, nós estaremos lá, nesse momento de adoração ao Senhor, cultuando, louvando, pregando a palavra e também celebrando a ceia memorial. Participe, portanto. Hoje eu tenho uma palavra para você em Juízes capítulo 11, a história de um homem chamado Jefité. No capítulo 11 eu vou ler alguns versículos, a partir do primeiro versículo. Jefité, o gileadita, era guerreiro valente, sua mãe era uma prostituta, seu pai chamava-se Gileade, a mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefité, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefité fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. E ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia.
Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefité em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefité: vocês me odiavam e me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefité respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você disse. Assim Jefité foi com os líderes de Gileade e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E ele perante o Senhor, ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Jefité enviou mensageiros ao rei dos amonitas com a seguinte pergunta: que é que temos contra nós? O que é que vocês têm contra nós para teres atacado a nossa terra? Temos pensado, queridos, durante esse tempo, sobre um tema muito gostoso, muito sério, que é família. E hoje eu quero pensar, baseado na história de Jefité, sobre o seguinte tema: o trauma de Jefité, o fracasso da vitória. Isso quer dizer, experiências traumáticas que Jefité teve na sua vida e que pode ser realidade na vida de cada um de nós, pode realmente causar fracasso em algumas aparentes vitórias da nossa caminhada. O drama de Jefité é um perigo muito grande que todos nós podemos sofrer. Sejam líderes de igreja, sejam pais, líderes da família, todos nós podemos realmente passar por esse problema dele, se não formos sarados por Deus. Ele que não foi sarado por Deus, o problema dele acabou realmente com a sua vida familiar, não deixando para ele nenhum sucessor, nenhuma descendência. Ele destruiu a sua posteridade, trouxe morte para dentro da sua própria casa. O preço, querido, de entrarmos em determinados níveis de batalhas espirituais da nossa caminhada, ou estarmos curados em algumas áreas da nossa vida, uma área problemática, não garante que realmente estamos totalmente curados. No caso de Jefité, foi a sua própria filha que realmente sofreu as consequências do problema que ele tinha. Você sabe que o pior inimigo nosso é Satanás. Ele quer atingir a nossa casa, a nossa família, ele quer destruir a nossa família. Jefité, portanto, queridos, era um homem com feridas muito grandes na sua alma. E essas feridas não foram tratadas. Apesar de ter conseguido uma grande vitória, dada pelo Senhor, tenho certeza disso, a sua família não caminhou nessas vitórias. Olha o que Jefité diz antes da batalha, falando para Deus: se tu me entregares na mão os amonitas, qualquer que saindo da porta da minha casa, me vier ao encontro quando eu, vitorioso, voltar dos amonitas, este será do Senhor, eu oferecerei holocausto. Assim Jefité foi ao encontro dos amonitas a combater contra eles, e o Senhor lhes entregou na mão.
Este foi o voto que Jefité fez perante o Senhor, se ele conseguisse vitória sobre os seus inimigos. Ele ofereceria ao Senhor qualquer pessoa que saísse da sua casa, viesse a seu encontro. Jefité está com isso expondo a sua família. Preste atenção nisso. Ele estava abrindo a porta da sua casa para um espírito de morte. Eu tenho dúvida sincera se Jefité podia ou não imaginar que o preço da sua vitória seria a vida da sua própria filha. Se calculadamente ele tivesse disposto a sacrificar a filha pelo sucesso pessoal, ele está muito realmente ferido. Eu creio que ele não imaginou que quem sairia à porta da sua casa pós-vitória seria a sua filha. Se não crer, não faria tal tolice. Vamos, portanto, mergulhar mais na alma de Jefité para nós entendermos com muita clareza o que a Bíblia nos diz, o que está nos bastidores da situação da vida de Jefité. Queridos, analise o seguinte: tem muitas coisas que estão nos bastidores da nossa alma e que nós precisamos tratar isso com muita propriedade. Vamos seguir a caminhada com Jefité e você vai pedir ao Espírito Santo que faça uma leitura da sua própria alma, como que está a sua vida interior, como está o seu ser interior. Jefité, em primeiro lugar, ele podemos dizer que ele tinha uma personalidade descompensada. Se voltarmos ao início da sua história, podemos acompanhar uma série de acontecimentos traumáticos na vida de Jefité que promoveram abalos comprometedores da sua personalidade. Era Jefité, diz a Bíblia, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Gileade era o pai dele. Podemos perceber de início uma balança nesse versículo, na qual dois pesos são contrabalanceados, tendo como ponto intermediário o porém. Todos nós temos um porém na nossa vida. No primeiro prato da balança nós temos Gileade, o Jefité, aliás, o gileadita, morava na terra do Bálsamo, que era a terra de Gileade. Era um lugar muito abençoado. Gileade era uma cidade formosa pela destreza, força e saúde dos seus filhos. Ele era um homem, portanto, Jefité, corajoso, valente, um grande guerreiro. Tinha um excelente potencial de liderança. Em qualquer situação, a sua liderança destacava. Servia a Deus com muita seriedade, era valoroso, homem de palavra, manteve até o voto em sacrificar sua própria filha. Preste atenção, muitas vezes nós estamos numa igreja abençoada, onde é o bálsamo de Deus, onde Deus tem nos abençoado de maneira graciosa. Temos fôlego e disposição para servirmos a Deus. Há um grande potencial de liderança na nossa vida, somos sinceros, procuramos andar retamente diante do Senhor. Tudo isso era verdade na vida de Jefité. Porém, no segundo prato da balança, ele era filho de uma prostituta, e esse grande porém em sua vida foi onde o seu potencial descompensou. Isso é, o seu potencial não foi totalmente usado de maneira boa, de maneira extraordinária. Isso passou a ser um referencial na sua própria identidade perante a sua própria família e a sociedade onde ele vivia. Aqui nós vemos, querido, o peso de um legado.
como esse peso pode impedir o nosso desenvolvimento psicoemocional, comprometendo o nosso destino, comprometendo a nossa vida. Nós temos que descobrir, em nome de Jesus, qual porém que está na nossa vida que tem nos travado, nos impedido de irmos mais longe, de prosseguirmos fazendo as coisas que realmente são boas, sem trazermos nenhum prejuízo para a nossa vida, nem para a nossa família. Qual é o seu porém? Jefité estava diante de um terrível legado de rejeição e imoralidade. Esse pode ser o legado de alguém que está me ouvindo. Rejeição e imoralidade. Um homem maldito e discriminado. Era literalmente a expressão da vergonha do pecado do pai. Era filho de um adultério. Esse fútil legado estava consumindo internamente. Golpe de rejeição afligia continuamente a alma de Jefité. Esse legado, eu tenho certeza, tem ferido a alma de milhares de homens e mulheres e de Deus que estão na igreja. É um legado que traz na alma de rejeição. É como que após vezes na vida de Jefité, Satanás o esfaqueasse com essa dolorosa realidade. Talvez ele esquecia um pouco dessa realidade, mas ela voltava, fazendo sentir impuro, filho de uma prostituta, empurrava ele para baixo, vivia ele naturalmente numa baixa autoestima. O ataque, querido, mais fulminante de Satanás é a rejeição. Preste atenção nisso. Ela se aloja profundamente na nossa mente, que produz orfandade e esterilidade. A maldição familiar é propaganda primária. É propagada, aliás, primariamente através da rejeição. Um passado de orfandade não resolvido produz um futuro de esterilidade ou perda de filhos. Aqui fica fácil nós entendermos como uma situação não resolvida como esta, com o passar do tempo, pode ir contra nós na nossa linha de luta, de batalha da vida, e pode ferir a nossa casa. Você tem um passado de rejeição na sua vida? Como você está hoje na sua caminhada? Deus tem te dado vitórias, mas você tem sentido que em alguns momentos você tem vitórias, quem sabe lá fora, no seu trabalho, na sua profissão, mas tem sofrido derrota dentro da sua própria casa. Coloque isso diante de Deus nesse instante. Nessa brecha de rejeição na vida de Jefité, Satanás colocou sua cunha e começou a bater. Golpes fortes e calculados atacaram Jefité e acabaram expelindo, acabaram tirando Jefité do convívio da sua própria família, da sua própria casa. A primeira cunha foi a rejeição pelos irmãos. Ele era abertamente meio-irmãos, o filho de outra mulher, e por causa da identidade que ele ganhara, filho de prostituta, imediatamente ele se viu sem herança, quando a sua identidade foi traumatizada, os relacionamentos se tornaram ameaçadores e a herança acabou sendo saqueada. O que diz a palavra? Quando os filhos da esposa de Gileade, o pai de Jefité, eram grandes, expulsaram a Jefité e lhe disseram: não herdarás na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Ele foi deserdado, expulso de casa sem direito à herança. Foi também expulso da cidade.
Jefité, porém, perguntou aos anciãos de Gileade: porventura não me odiaste, não me expulsaste da casa de meu pai? Este estigma começou a nutrir uma ferida muito grande na vida de Jefité, rejeitado pelos seus irmãos, expulso da sua própria casa, expulso da cidade pelos líderes da cidade. Mas uma outra cunha que está no coração, abrindo a ferida dele, traumática, é a indiferença do pai. Gileade, seu pai, não fez nada para resolver essa situação. Na verdade, foi ele quem criou essa situação e seria, portanto, mais responsável. Enquanto Jefité sentia as consequências, Gileade está parado, calado, sem fazer nada. Quando os irmãos o deserdaram, o pai não fez nada. Ele, por tantas vezes, foi agredido moralmente por ser filho de outra, e o pai nunca fez nada. E quando os anciãos o expulsaram da sua própria casa, o pai continuou não fazendo nada. Que eles imaginam que isso tenha abrido uma grande ferida, abriu mais a ferida no coração de Jefité. O grande problema de Jefité não eram os seus irmãos que o rejeitaram ativamente, mas era o pai que o rejeitava passivamente. Vivenciava a dor de um filho abandonado e totalmente pelo próprio pai. Ele vivia isso. Claramente, Jefité foi um filho desprezado pelo pai. Um pai passivo que não fazia nenhum movimento em direção ao filho, não ajudou em nada. Muitas vezes um grande mal que nós fazemos para os nossos filhos é assumirmos uma situação de passividade. Não vamos em defesa deles, não os protegemos, deixamos eles se virarem. Nossos filhos precisam de pais que participem das suas histórias. Não precisam de pais indiferentes. Mas ele foi mais. A filha foi abrindo mais. A vergonha da mãe que ele tinha. Sua mãe era uma prostituta, uma mulher vil e discriminada pela sociedade. Fica imaginando que muitas e muitas vezes Jefité via a mãe saindo com outros homens. Aquilo machucava a sua alma. Era uma vergonha tremenda e ela era repetida. Ele foi sedimentando a sua alma, endurecendo a sua alma. Ele tinha que carregar nas costas e na face o pesar em relação à vulgaridade da sua própria mãe. Por isso, onde ia, a vergonha o atormentava. O abandono do lar, uma outra cunha que foi abrindo a sua ferida de rejeição. Então Jefité fugiu diante dos seus irmãos. Aqui Jefité abertamente corresponde à rejeição recebida com rebelião. Não suportando o impacto da dor emocional, ele abandonou o lar numa atitude de represália e desgosto. Após esse quadro de lixamento emocional, Jefité fugiu de casa. Porém, queridos, apesar de ter saído da situação, obviamente a situação não saiu de dentro dele. Levou consigo uma grande dor, uma pesada bagagem de tantas pedradas recebidas. Ele carregava dentro de si uma ferida que se mantinha aberta pela possibilidade de uma vingança emocional. Sua alma estava, querido, cheia de rejeição e se tornou sua motivação existencial, fazendo dele um homem em perigo e potencialmente perigoso. Mas não para aí. Tem uma outra coisa sobre a vida dele. A marginalização
que é a maldição do filho bastardo, que segundo a palavra de Deus diz, habitou na terra de Tobi, e homens levianos juntaram-se a Jefité e saíram com ele. E depois de sofrer tudo isso que você já ouviu, todas as rejeições dos irmãos, do próprio pai, problema da própria mãe, expulso da própria cidade, certo? Abandonou o seu lar, abandonou tudo. Ele se ajunta com marginais agora. Machucado, desprotegidos espiritualmente, ele mesmo se marginalizou, segregou-se, confirmando o seu sentimento de rejeição. Ele acreditou na rejeição. Essa é, queridos, espiritualmente a terra de Tobi, um ambiente de orfandade onde nos sentimos renegados pela família e renegamos. Este é um lugar de muitos traumas e feridas. Tobi é a rua para onde muitos estão fugindo do lar, que se tornou uma ameaça nas suas vidas. Só que neste caso a rua de Tobi não está fora, mas dentro das pessoas. Quantos estão vivendo assim? Em Tobi, totalmente marginalizados. Porque estão refletindo tudo aquilo que sofreram dentro do ambiente familiar. É um assunto que tem a ver com a vida de Jefité, que talvez você nunca ouviu, que é a maldição do bastardo. Ele vivia essa maldição. A Bíblia explica muito bem essa dinâmica do filho bastardo. O filho gerado fora do casamento. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor. Deuteronômio 32, 23, 2. Eu acredito que esse texto discerne uma das maiores cargas do coração de Deus em relação a essa nossa sociedade modernista. Temos em pauta a dramática consequência espiritual dos filhos que são gerados fora da aliança do casamento. Aqui não tem uma palavra pastoral de condenação. Se alguém está me ouvindo nesta hora, que gerou um filho fora da aliança do casamento, eu gostaria que após esse culto, qualquer dia que você puder, eu estou aberta para conversar com você sobre este tema, com muito carinho. Então me ligue, marca comigo e eu vou conversar com você. Porque uma aliança, ela tem o poder de congregar, proteger e abençoar as pessoas que estão debaixo dessa aliança. Em contrapartida, quando nós fazemos algo fora dos princípios da aliança, as pessoas elas vão ficar com um sentimento de dispersão. Elas ficam sem proteção, porque são geradas num ambiente onde realmente não é propício para realmente o crescimento espiritual, o crescimento emocional, o cuidado do lar que Deus montou com a figura de pai, de mãe, é um lugar de proteção. Eu sei que muitos não são protegidos nem nesse lugar, mas deveriam ser. Mas aqueles são gerados fora dessa bênção da proteção da família, pode trazer maldições nas suas vidas. A Bíblia fala de maldição do filho bastardo, pode ser traduzida na síndrome da rejeição e do segregamento. São os solitários no meio da multidão, independentemente de que meio essa pessoa esteja. O que esse versículo realmente quer dizer? Com não entrará na congregação do Senhor. O que é isto? Filhos concebidos fora da aliança de casamento quase sempre não foram planejados
e por isso inicialmente também não são bem recebidos às vezes. São gerados na lascívia e não no amor. Na verdade, esta inocente criança passa a ser uma péssima notícia em muitos casos. O maior problema para a vida daquelas pessoas que geraram seus pais. E às vezes são até fruto de vergonha para a própria família. Em alguns casos, na tentativa de esconder a gravidez, muitas cogitações vieram na cabeça. Uma delas é o próprio aborto. Doar a criança para alguém. Às vezes a mulher, a moça, foi abandonada pelo pai em potencial. Talvez a criança nasceu, foram rejeitada pelos seus próprios avós. Isto é, palavras de maldição foram dirigidas a essa criança inocente. Esse filho inesperado. Então pode plantar no coração dele um espírito realmente de rejeição, de segregação que vai seguindo essa pessoa e paralisando a sua autoestima. Estão me compreendendo? Essa criança cresce com um profundo sentimento de inadequação, perseguida por um espírito. Às vezes torna-se irritadiça e rebelde, não sente parte da família, não consegue se encaixar nesse ambiente social, nesse ninho familiar de aconchego, e às vezes não consegue se encaixar na própria igreja e fica à margem até da própria escola. Vê-se a si mesmo, o seu baixo autoconceito, como um patinho feio, tendo dificuldade constante de ajustar-se em qualquer ambiente. Aqui nós entendemos a complicada síndrome dos meninos de rua e o drama de muitos pais de filhos adotivos que experimentam. Apesar de muitos pais adotivos criarem seus filhos com todo o amor e disciplina, eles apresentam uma postura de rebelião, segregamento inexplicável. Porque tem um legado aí, queridos, que tem que ser tratado dos pais biológicos, que na maioria das vezes foram gerados num ambiente de prostituição, de abandono, de miséria, que a Bíblia chama de filho bastardo, fruto de estrupo. Não podemos ignorar esse componente hereditário que tem colocado muitos pais adotivos num beco sem saída, e muitas mães também que criam seus filhos sem a presença, a figura paterna, criam sozinho. Tem que levar a sério isso, temos que tratar deste assunto. Existe também um caráter hereditário na situação de filhos bastardos que a Bíblia não deixa de mencionar. São pessoas que geram filhos, as pessoas que geram filhos fora da aliança do casamento, quase sempre são filhos de mães solteiras. E apesar de estarem lutando para criá-los, dando o melhor de si, mas eles continuam ainda realmente, queridos, debaixo dessa nuvem ruim, que a Bíblia chama de filho bastardo. Então nós precisamos de trabalhar nesta área. Sim, pastor, como trabalhamos nisso? Eu digo de novo, me procure, porque precisa de ter um momento de confissão e de consagração desses filhos ao Senhor. Estou aqui mencionando isso porque esse é o retrato da vida de Jefité. Marginalizou-se porque era um filho bastardo. Viveu sob uma maldição. Mas há esperança para eles. Uma dificuldade crônica desses filhos é de congregar, presta atenção, de frutificar no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Tem dificuldades, mas há esperança de libertação. Pessoas que demonstram essa dificuldade
de congregar, de estar juntos, de falta de valorização do seu ser, que sente rejeitado. Não importa a idade que você tenha, você precisa de passar por libertação. Quando perguntamos, por exemplo, sobre a situação conjugal da qual a pessoa foi gerada num aconselhamento, por exemplo, a resposta que nós adquirimos vai representar muito naquele processo de aconselhamento. Se disser assim, eu fui gerado numa família totalmente funcional, não sei quem é meu pai, a minha mãe era assim, era assado, fui gerado num momento assim, de envolvimento da minha mãe em droga, meu pai também e tal, você vai ver que essa pessoa está toda quebrada, está cheia de problemas e ela não se encaixa em nada na vida. Precisamos trabalhar urgentemente nisso para quebrar esses laços de maldição. Essa maldição do filho bastardo estava na vida de Jefité. Ele tornou-se um líder muito zeloso, porém ferido. Isso de alguma forma corrompeu o seu conhecimento de Deus. E o que evidencia quando ele, isso fica muito evidente quando ele empenha a vida da sua própria filha num voto a Deus. Lembra, nós estamos falando de gente que está dentro das igrejas, gente que teme a Deus, não estamos falando de gente lá de fora, que pode estar fazendo muita coisa para Deus, sim, como Jefité fizera, mas sem ter sido curado, sem ter sido liberto. E ele fez um grande mal à sua própria família, sua própria casa. Isso é muito sério, precisa ser tratado. As armadilhas, presta atenção, e retaliações sempre acontecem à sombra de fortalezas internas ou brechas. Repito, qualquer retaliação na sua vida, ou armadilhas na sua vida, acontece à sombra de fortalezas espirituais ou de brechas que estão abertas na minha e na sua vida. Quando a pessoa mantém uma ferida aberta em sua vida, então as coisas se tornam muito fáceis para o inimigo. Feridas da alma debilitam a pessoa, tornando-a presa fácil. O ataque certo, no ponto certo, no momento estratégico, pode facilmente produzir a pessoa, ou levar a pessoa a uma armadilha fatal, como o caso de Jefté. Qualquer oportunidade que nos leva a ignorar conflitos não resolvidos é potencialmente perigosa. Por um lado, a pessoa é uma fonte inesgotável de inspiração, motivação baseada na dor emocional que se sente. Por outro lado, ela já está com o anzol do inimigo na boca. E a posição de liderança, sem a genuína autoridade e a correspondente patente que vem do alto, implica nessa dinâmica de um sonho que pode virar pesadelo. Isso quer dizer, o conflito não resolvido hoje é a crise do amanhã. Isso é sério, repito. O conflito não resolvido na sua vida, na minha vida, pode ser a nossa crise de amanhã. Jefité subitamente é levantado como líder da sua cidade. Quem estava por trás dessa situação? Deus ou o diabo, pergunto eu? Pode ser ambos. Independente de qualquer coisa, foi algo muito perigoso. Porque um homem ferido e marginalizado, de um momento para outro, torna-se um líder da cidade. E eu posso dizer que um homem ferido e marginalizado casa-se. E aí? Como será bom esposo, bom pai? Isso me faz lembrar de muitos casos nos quais muitos líderes
já foram arrebentados na caminhada do próprio ministério pastoral ou qualquer outro ministério no reino de Deus, ao assumir liderança de igrejas, destacaram como bons pregadores, preletores, fizeram muita coisa, mas tinha algo no coração não tratado, e lá na frente, apesar de todo o carisma que essa pessoa tinha, instaurou-se uma crise na sua vida, uma queda violenta. Isso é verdade na vida de dezenas de pessoas. Não é só líderes, pastor, mas líder em qualquer área, de bons pais, bons profissionais. Não trataram. Isso resultou em queda para a vida deles. Assumir uma posição qualquer de liderança, sem estarmos suficientemente curados, é uma das armadilhas mais terríveis em que possamos cair. Eu vejo muitos pais que até hoje ainda estão doentes e adoecendo a sua casa, adoecendo a sua família. Muitos maridos. Isso vale também para esposas. Nós temos que tratar realmente aquilo que está no nosso interior, tratar das nossas feridas. Porque essas feridas podem ser um laço para destruir a nossa própria vida. E terá consequências graves na nossa vida e na nossa família. Os anciãos de Gileade precisavam de um teste de ferro e queriam estar por cima daqueles que antes o rejeitaram. Olha bem, os líderes de Gileade, os anciãos, precisavam de alguém, um teste de ferro. E Jefité queria estar por cima daqueles que o rejeitaram. Estava pronto a negociar qualquer coisa por uma situação como esta. Aqui estava a oportunidade de ele compensar a sua inferioridade perante sua família, perante a cidade onde ele saiu, expulso. Inspirado por essa dor de ser renegado, ele liderou o exército de Israel numa guerra. Na verdade, queridos, porém, ele estava mais vulnerável do que podia perceber. Então Jefité disse aos anciãos de Gileade: se me fizerem voltar para combater contra os amonitas, e o Senhor nos entregar diante de mim, então serei eu vosso chefe. Respondeu os anciãos de Gileade a Jefité: o Senhor será para nós, entre nós, de testemunhos que nós faremos isso conforme a tua palavra. Jefité mal podia conter pensando nessa virada de mesa. Agora é a minha vez. Tinha tanta necessidade de autoafirmar perante os seus rejeitadores que negociou com Deus a ponto de expor a sua própria família a um espírito de morte. Aquela oportunidade parecia um sonho, ele não podia perdê-la. Mas o mais dramático em toda a situação é que, apesar de Jefité ter exposto sua filha em troca de uma vingança emocional em relação à família que o rejeitara, a Bíblia fala que o Senhor lhe deu uma vitória. Seria melhor se tudo tivesse dado errado na sua vida e a sua filha única pudesse ter sido poupada. Assim sendo, queridos, muitas vezes até acertamos o inimigo, mas ele também nos acerta, e mais bem acertado que o acertamos. Isso é o que define uma retaliação, fruto de uma alma totalmente ferida. Jefité ganhou a guerra, mas perdeu a filha. Arruinou o seu lar, extinguiu para sempre a sua linhagem. Um preço extremamente deprimente. Eis que eu chamo de o trauma de Jefité, uma derrota
na sua própria vitória. Não valeu a pena. Um fracasso da vitória. Que valeu essa vitória de Jefté? Sabe por que eu quero dizer isso para você e concluir? Nenhum tipo de vitória compensa a destruição da nossa família. Nenhum tipo. Nada que eu e você venhamos a fazer, por qualquer que seja a motivação, não compensa a destruição da nossa família. Como você está? Como está a sua alma? O que é que tem motivado você a realizar as coisas, a fazer as coisas? Preste atenção. Como está o nível realmente seu emocional? Como você se sente com você mesmo? Você está bem? Como está a sua alma? Como você está agora? Pense nisso, porque isso pode trazer bênção ou maldição para a sua família. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Eu profetizo bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu quero que você cresça e prospere e conquiste muitas coisas, mas não perca a sua família, que é seu bem maior. Que Deus abençoe você. Boa tarde, Family Church. Tudo bom com vocês? Perceberam alguma diferença no cenário? Algo assim diferente? Perceberam? É verdade, é só o cenário que mudou, esse não é meu. Mas um dia eu terei o meu, amém, igreja? Amém. Eu vim aqui para lembrar vocês que dia 28, próximo domingo, às 10h30 da manhã, nós teremos o nosso Drive-In Service, um culto bilíngue que vai acontecer no estacionamento de Garden City. E você não pode perder. Como vai funcionar? Nós convidamos a todos para levarem cadeiras de praia, um blanket, uma toalha daquela de piquenique. E aí teremos que manter a distância um dos outros, combinado? Não pode esquecer, a máscara é obrigatória. Então anota aí, dia 28, no próximo domingo, 10h30 da manhã, você é nosso convidado para o nosso culto bilíngue Drive-In. Espero vocês lá. E agora, a nossa agenda da semana. Se você quiser, você pode agora fazer um screenshot da tela que vai subir toda a nossa programação. De terça a domingo, nós temos programações diferenciadas para todas as idades. Não perca, compartilhe com seus amigos, combinado? E eu quero convidar você a fazer o seguinte. Pega o nosso Instagram e envia para os seus amigos. Falta pouquinho para a gente chegar a 1000 seguidores. Vamos tentar fazer isso essa semana? Manda para os seus amigos, convide os seus amigos, chamem ele para curtir o nosso Instagram e vamos bater 1000 seguidores. No próximo domingo eu já quero estar aqui comemorando 1000 seguidores, combinado? Então é isso, Family Church, eu tô morrendo de saudade de vocês. Vejo vocês em breve. Um beijo, fiquem com Deus. Debaixo do céu, em toda a terra, Deus determinou. Por que se preocupar com o pôr do sol? Se temos a Cristo, nada de falta. Basta confiar, Deus proverá. Tempo de nascer, tempo de crescer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de ganhar, tempo de perder, tempo de lutar, tempo de vencer, todo tempo pra amar. se temos a Cristo,
pode faltar. Basta confiar, Deus proverá. Tempo de nascer, tempo de crescer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de ganhar, tempo de perder, tempo de lutar, tempo de vencer, todo tempo pra amar. o prefeito fez tudo em seu tempo. Não há por que se preocupar. Eu sei que tudo que Deus faz eternamente irá durar. O que já foi, o que será, Deus cuidará. Não há nada melhor do que nele confiar. Tempo de nascer, tempo de crescer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de ganhar, tempo de perder, tempo de lutar, tempo de vencer, todo tempo pra amar. Hoje ou amanhã, pertence a Deus. Não é mole não. Ralo a semana inteira, dou duro no trabalho. A vida não é brincadeira, mas graças ao Senhor, o mandamento nos deixou descansar e adorar, confiando em teu amor. Mas não é mole não, não é mole não. Ralo a semana inteira, dou duro no trabalho. A vida não é brincadeira, mas graças ao Senhor, o mandamento nos deixou descansar e adorar, confiando em teu amor. Lembra-te para o santificar, pois 6 dias trabalharás com enriquecimento e com disposição. Outra casa pra limpar, outra fralda pra trocar. Com Jesus eu sigo em frente, sem tempo de reclamar. Mas não é mole não, não é mole não. Ralo a semana inteira, dou duro no trabalho. A vida não é brincadeira, mas graças ao Senhor, o mandamento nos deixou descansar e adorar, confiando em teu amor. Lembra-te para o santificar, pois 6 dias trabalharás com enriquecimento e com disposição. Outra casa pra limpar, outra fralda pra trocar. Com Jesus eu sigo em frente, sem tempo de reclamar. Mas não é mole não, não é mole não. Ralo a semana inteira, dou duro no trabalho. A vida não é brincadeira, mas graças ao Senhor, o mandamento nos deixou descansar e adorar, confiando em teu amor. Senhor, 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 receba o sacrifício e o meu louvor. Senhor, 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 receba o sacrifício e
Não é mole não. Ralo a semana inteira, dou um duro no trabalho. A vida não é brincadeira, mas graças ao Senhor, o mandamento nos deixou descansar e adorar, confiando em teu amor. Mas não é mole não, não é mole não. Ralo a semana inteira, dou um duro no trabalho. A vida não é brincadeira, mas graças ao Senhor, o mandamento nos deixou descansar e adorar, confiando em teu amor. Não é mole não.